E aí, gente, graça e paz, meu nome é Gustavo e hoje o tema é Batalha Espiritual, o seu inimigo age na mente. Muitas vezes a gente pensa, quando fala de batalha espiritual, de realmente um cenário de guerra, né? De um anjo com quatro asas, pegando uma espada e batalhando com um demônio. Mas hoje a gente não vai falar disso, porque não se resume a só isso. Mas muitas vezes o inimigo ele age aqui, ó, na nossa mente. Mas para isso a gente tem algumas estratégias que são mais sutis do que realmente pegar uma espada e tentar batalhar com o demônio. Mas primeiro a gente precisa admitir que realmente o demônio ele existe e ele está ativo. Ele atualmente ele faz sim as obras dele, ele está ali fazendo tudo para fazer o homem pecar e cair. E o segundo, que ele age principalmente na nossa mente. Essa é uma estratégia que tem levado muitas pessoas a um cativeiro do demônio mesmo. Mas hoje a gente vai aprender como lidar com isso. Mas primeiro a gente precisa voltar lá no Gênesis, que foi a primeira vez que uma pessoa caiu porque o demônio plantou uma semente na mente. Foi na questão da serpente com Eva. E nós sabemos que o demônio ele tem vários nomes, né? Ele pode ser chamado de um inimigo, tem a questão de ser chamado de diabo também, que vem do grego, que significa o acusador. Pode ser também a serpente, né? Como a gente vê aqui também em Gênesis, e vê também Apocalipse 12:9, que fala sobre a serpente. E tem a questão de Satanás, que é o do hebraico, que significa adversário. E também Lúcifer, que é usado só uma vez, quando vem da tradução do latim, que significa o que traz luz. Mas aqui ele é retratado como a serpente. Então, quando a gente estiver lendo Gênesis 3, que a gente vai ler agora, do 1 ao 3, a serpente está significando o diabo. E diz assim, lá em Gênesis 3, do 1 ao 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer de fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Esse é o nosso texto base e nós vamos aprender muito mais sobre como nos blindarmos na mente em relação a isso. Então, a primeira coisa que a gente já tem que se atentar é sobre esses lados do diabo. Ali naquele ambiente, imagina um cenário comigo em que os animais eles se comunicavam entre si, não tinha nenhuma guerra, nenhuma cadeia alimentar. Todos ali estavam de boa e os seres humanos também se comunicavam com esses animais. Tanto que a serpente chega, fala com Eva e Eva não sai correndo. Por quê? Porque era comum ali estar conversando. Mas aí se atente que a serpente já lança uma dúvida sobre Eva. Porque a serpente fala assim, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Já lançou uma dúvida. E aí a mulher responde, podemos comer do fruto das árvores do jardim. E eu quero que você se atente ao seguinte, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. A gente consegue perceber que eles não estão no meio do jardim, senão Eva tinha falado assim, não comam desta árvore. E teria provavelmente apontado para a árvore. Mas ali ela fala, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Então, provavelmente, a gente percebe um cenário em que há uma pessoa e uma serpente conversando, num local aleatório, provavelmente perto de árvores aleatórias, mas elas não estavam no meio. Se atente e pense comigo, o diabo ele usa de momentos ordinários, comuns, para persuadir a fé dos filhos de Deus, para pôr sementes, para plantar as suas sementes em locais que não devia. Por isso que o cristão deve estar atento e vigiando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano, e não parar, porque o diabo usa de momentos comuns, de momentos onde mais estamos tranquilos, para poder lançar uma semente na nossa mente. Lá em Efésios 6:11 diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo, ele é astuto, assim como a serpente foi descrita como astuta. E ele, sim, arma ciladas para tentar tragar aqueles que caem, aqueles que estão dispersos.
Então, a primeira dica é: se atenta à cilada do diabo. Esteja firme e vigiando todo o tempo. E aí, depois da cilada, a serpente já vem com o ataque. Lá no versículo 4 e 5 fala assim: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Se atente que, ué, como assim? Deus me falou que eu ia morrer e a serpente está falando que eu não vou? Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Então aí foi plantada uma semente da dúvida, que ataca diretamente algo que Eva já sabia que Deus não era mentiroso. Mas ali naquele momento, por causa da persuasão da serpente, porque a própria Eva deixou isso acontecer, começou a gerar uma dúvida ainda maior sobre a cabeça de Eva. E a gente percebe uma ambiguidade, uma conversa dúbia na fala da serpente, porque antes ela não sabia, na fala dela, de que se poderia ou não comer o fruto, se Deus tinha proibido ou não comer o fruto. Mas aí depois que ela sabe que não podia, ela já tem uma consequência daquilo. É como se ela já soubesse mais antes de saber. Confuso, né? Pois é. O diabo, ele é ambíguo. Você vai conseguir encontrar nos seus próprios pensamentos, quando ele falar aqui na sua cabeça, de que é algo diferente da palavra de Deus, de que é algo diferente do que o próprio Deus prega, do que a própria palavra dele diz. Então, se atente a isso, para no momento certo você já cortar os laços do inimigo ali mesmo, para que não deixe criar raízes esses pensamentos. Aqui a gente percebe que Eva não foi forçada. A serpente não se enrolou no braço dela e obrigou ela a comer aquele fruto. Não, eles nem mesmo estavam do lado da árvore. Ali ela plantou a semente. Esse é o trabalho do inimigo. O inimigo não vai forçar você a fazer algo, porque a decisão no final é sua e é minha. Mas ali ele plantou a semente na cabeça de Eva para depois, realmente esse foi o ataque dele, para depois gerar o fruto, né? O fruto do mal naquele local, que seria a mente dela. Tem uma forma que Eva poderia ter agido e que nós devemos seguir como exemplo, que é uma reação que a gente tem que ter quando vier o ataque do inimigo. Quando vier a cilada, na verdade, a gente já tem que fazer dessa forma. Lá em Mateus 16, do versículo 22 e 23, que fala assim: E Pedro, tomando de parte, isso foi na parte que Jesus estava falando que ia morrer, né, que ia ser crucificado. Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Aqui a gente percebe claramente que, mesmo com uma intenção boa, Pedro, ele teve uma fala que foi do diabo. Uma fala em que, se Jesus tivesse assim deixado ele falar, ter dado lugar para ele, iria ser lançada uma semente na cabeça de Jesus. Mas ali ele fez logo o quê? Cortou a raiz. Cortou aquele pecado, cortou aquele mal, cortou aquele pensamento, cortou aquela pessoa que tenta sempre falar algo de ruim para você, cortou, enfim, todas as situações ele cortou logo. Porque ali ele repreendeu com voz audível: Para trás de mim, Satanás. Óbvio que a gente não vai ficar falando isso para as pessoas ou falando isso para as situações alheias, mas repreenda sempre na sua atitude e na sua mente. Desta forma, se Eva tivesse já cancelado: Olha, sai daqui, serpente, porque eu conheço meu Deus, a gente estaria no Éden, a gente ainda estaria no jardim. Mas não foi assim. E atualmente, o diabo continua com a mesma estratégia. Ele tenta botar ciladas na nossa mente e nós precisamos cortar. Isso vale para qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de cilada. Infelizmente, Eva não agiu dessa forma que Jesus nos ensina e houve uma derrota. Aí a gente vê que no Gênesis, no capítulo 3, versículo 6, diz assim: E viu a mulher que aquela árvore era boa. Parece que na mente de Eva as coisas começaram a mudar. Porque antes era uma árvore proibida no meio do jardim. Mas agora ela viu que era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu dela.
a gente percebe que essa persuasão, essa argumentação da serpente, fez com que a mentalidade da pessoa mudasse, de Eva mudasse. Eu não sei se você já viu uma pessoa que queimava por Jesus e, na nossa visão, do nada, ela quis se afastar, foi ficando fria e parece que não brilhava mais os olhos para Deus. Parece que a igreja agora não era um ambiente seguro, mas um ambiente de manipulação. A célula, que antes era um ambiente de diversão, de aprender de Jesus, agora virou um ambiente de panelinha. Então, o olhar muda. As pessoas, quando se deixam ser usadas, né, guiadas pelo diabo, o olhar muda. O coração endurece. Aqui claramente a gente vê que Eva estava já caindo no pecado. Desde quando ela deixou o diabo penetrar na mente dela, no coração dela, ali ela já estava em pecado. Mas aqui ela estava concebendo a luz ao pecado. Ela estava dando a luz ao pecado, ela estava dando fruto naquela semente que o próprio diabo tinha plantado. E isso realmente é algo muito sério. Porque quando a gente percebe, as pessoas já estão caindo. Muitas vezes por meses atrás, ou semanas atrás. Por isso que temos que estar vigiando o tempo todo, a todo momento. Em Romanos 5,12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, percebe-se que não foi pelo diabo entrou o pecado no mundo, foi pelo homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Posteriormente, não vou ler agora aqui, mas posteriormente foi dito que por um homem também veio a vida, veio a paz, veio a salvação. Por um homem veio tudo isso. E por isso nós conseguimos lutar. Óbvio que aqui a gente está aprendendo algumas estratégias que o diabo usa e que nós devemos ter atenção contra isso, mas nós temos já o Espírito Santo e ele nos ajuda em todas as coisas. No final das contas, sempre vai ser uma decisão nossa. O diabo a gente viu que plantou a semente, mas quem deixou a semente criar raízes? Quem foi que pegou o fruto? Quem foi que andou até o meio do jardim e pegou o fruto? Foi Eva. Nós temos a decisão. Nós estamos com o controle. Nós, muitas vezes, pegamos o controle de Deus, né? Mas Deus nos permite fazer decisões. Tanto que Eva também fez lá uma decisão. Mas tudo que temos, tudo que pensamos, tudo que almejamos, temos que colocar nas mãos de Deus. Temos que orar antes. Todas as vezes, às vezes eu até já sei que algo às vezes é óbvio, né, de se fazer, mas eu sempre prefiro orar antes. Comentar com meu amigo, com meu pai sobre isso. Então eu chego no meu quarto, ou às vezes quando não dá para ir para o meu quarto, eu já oro na hora mesmo. E digo: Deus, olha, eu sei que tu já viu isso, mas o que o Senhor acha disso? E às vezes até comento com Deus: Deus, olha, eu sei que meio que já é óbvio, né, que eu tenho que fazer isso. Mas eu creio que o Senhor fica feliz quando eu falo sobre isso, né? Eu queria te deixar de primeira mão a par sobre o que está acontecendo na minha vida. E é essa decisão que eu preciso tomar, quero saber do Senhor. Então sempre botar nas mãos de Deus os planos da nossa vida, as coisas que a gente almeja, para saber a opinião dele, para saber a certeza dele, na verdade. Ele já tem a certeza. E ele quer ouvir o seu filho, ele quer ajudar. Mas nós precisamos ir atrás, nós precisamos decidir. No final das contas, Deus vai dizer: olha, é esse caminho. Mas mesmo assim, eu que vou precisar decidir se eu vou por esse caminho que Deus me mostrou, ou se eu vou pelo outro caminho mais largo que a serpente me mostrou. A gente vê que a melhor escolha sempre vai ser ouvir Deus. Lá em Deuteronômio 30, do 19 ao 20, diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua descendência. Versículo 20. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Ou seja, qual o conselho? Ouvir a Deus, amar a Deus, decidir ouvi-lo, decidir escolhê-lo diariamente, cortando o pecado pela raiz. É preto no branco, tem que ser radical com o pecado. Não se pode duvidar de Deus, o resumo, né? Primeiro tópico, não pode duvidar de Deus. Não deixe o diabo implantar sementes de dúvida na sua cabeça. Rejeite
logo a ideia do inimigo. Seja radical com o pecado. Se lembre que a decisão sempre vai ser sua no final das contas e decida vencer. Decida vencer, porque Jesus ele já venceu por nós. Mas nós precisamos decidir ser cooperadores nessa obra com ele. E eu tenho certeza que depois dessa ministração, depois desse vídeo, você vai sair muito mais forte daqui, atento a todo esse lado do diabo, para cortar logo as ideias erradas que ele estiver dando para sua mente, para minha mente, e assim a gente vai frutificando e crescendo em Cristo Jesus.